Aí vamos estar apresentando hoje a reunião número 10. Hoje é uma reunião prática e vamos estudar sobre a vocalização de mantras. Vamos fazer uma prática de mantras ao final. E vamos estudar também o poder do som, o poder das palavras, o poder do nosso verbo. Porque o nosso verbo é a nossa palavra, né? A nossa assinatura é sonora. Então, vamos começar aí oficialmente. Bom, começando aí com a reunião de hoje, o objetivo dessa reunião nossa hoje é expandir um pouco mais a nossa consciência, né? Porque gradativamente aqui estamos entregando conhecimento, né? Que é o saber. Esse saber, juntamente com as práticas, né? Que é o ser, vai nos levar aí a despertar a consciência. Então, hoje vamos levar a nossa atenção, a nossa consciência para o poder, o efeito das nossas palavras, do nosso verbo e o efeito que tem em nossas vidas. Então, a nossa consciência, ela está adormecida, nós já sabemos disso, né? E por isso que geralmente nós não percebemos que tudo aquilo que sai da nossa boca gera um efeito, positivo ou negativo. O nosso verbo, ele tanto pode construir e edificar, ou ele também pode destruir e arruinar. Nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que sai da nossa boca. Então, uma promessa que fazemos a uma pessoa, por exemplo, um compromisso que acertamos com alguém, que tratamos com alguém, um comentário que fazemos, até às vezes um comentário escrito, uma piadinha, ou então uma brincadeira, essas brincadeirinhas de mau gosto, né, que muitas vezes só tem graça para aquele que faz a brincadeira. Mas normalmente, às vezes, acaba humilhando ou diminuindo aquela pessoa que é o objeto dessa brincadeira. Tudo isso gera um efeito, positivo ou negativo. E até mesmo as nossas palavras estão sujeitas à lei do karma, como já estudamos aí em reuniões anteriores. Porque a lei do karma é a lei de causa e efeito. Então, é muito importante que ponhamos sempre a atenção em nossas palavras, porque o reto falar também faz parte de uma conduta reta, né, que é indispensável para progredirmos nesse caminho espiritual e despertar a consciência. Bem, como já sabemos, o som é um tipo de energia. O som é uma vibração que se propaga através do ar em todas as dimensões do universo, criando aí formas geométricas no espaço e também formas astrais e mentais, que são invisíveis aos nossos olhos. Porque nós não conseguimos enxergar o som com os olhos físicos, porque não somos clarividentes. Mas existem aí documentados, como exemplo, vários experimentos que mostram como essas ondas sonoras, elas criam formas geométricas no meio em que elas se propagam. Podemos mostrar aqui, preparamos aqui um videozinho rápido para ilustrar como que a vibração do som produz essas formas geométricas. Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem, vou adiantar um pouco. Então, o que estamos vendo aqui na tela uma placa de metal instalada em cima de um alto-falante. Em cima dessa placa
despejaram aí grãos de areia bem finos. Então colocaram aí em cima dessa placa, né, que está em cima de um alto-falante, despejaram grãos de areia fina e colocaram sons, né, na parede de som, de diferentes frequências sonoras para tocar no alto-falante. E o que vemos aí, à medida que se mudam os sons no alto-falante, as formas geométricas produzidas com a areia também mudam. Ou seja, o que isso quer dizer? Que diferentes sons produzem diferentes formas e desenhos. Isso que estamos vendo está ocorrendo na dimensão física, né? Aqui é o mundo físico. Mas nos mundos internos, né? Nos planos astral, mental, energético, como causal, o som ele também gera diferentes formas, diferentes cores, cristalizações energéticas, cristalizações astrais, mentais, causais. Então esse é o efeito do som. E aqui também colocamos um outro experimento interessante para ilustrar qual é o efeito do som nos objetos, né? E esse experimento foi realizado pelo pesquisador japonês Masaru Emoto. Colocamos o nome dele aqui na tela para vocês verem. Talvez vocês já até tenham visto esse experimento, né? Muito famoso aí. E se vocês pesquisarem na internet, vão encontrar aí muitos artigos sobre Emoto e o experimento dele. E o que ele fez, ele expôs vários recipientes com água a diferentes tipos de som, diferentes músicas, palavras e orações. E, em seguida, ele congelou essa água. Depois ele fotografou com um microscópio as moléculas ou cristais de gelo formados em cada um desses recipientes de água. E ele fez uma descoberta interessante. Ele viu que a água que estava exposta, ou as águas, né, que estavam expostas às orações, palavras de amor e música erudita, formavam cristais de gelo com uma geometria mais organizada, né, mais harmônica e mais bela. E, ao contrário, a água que estava exposta aí a insultos, a palavras e sentimentos grosseiros, formava cristais de gelo com uma geometria mais grotesca, né, desorganizada, como vemos aqui. Então, isso aí, daí podemos traçar um paralelo, né, que o nosso corpo físico ele é composto de mais ou menos 70% de água. E daí podemos ter uma ideia de como a nossa saúde ela também pode ser afetada aí pelos sons, pelas palavras, até pela música que escutamos. Mas vejam aqui que nós estamos avaliando, colocando em questão a exatidão desse experimento. Né? Não estamos questionando isso. Mas esse exemplo ele é bom para ilustrar o poder do som, o poder aí das nossas palavras e de como a vibração e a energia elas afetam o ambiente e os corpos, né, a que elas estão sujeitas. Então já sabemos, né, que uma palavra de amor, uma palavra de consolo pode acalmar aí uma pessoa que está triste, né, uma pessoa deprimida. E da mesma forma, uma água benta, que vemos aí nas igrejas, ou uma água que recebeu oração, ela pode também ajudar a abençoar, ou às vezes até curar uma pessoa. E uma oração também, que foi feita aí com o coração, ela pode fazer maravilhas, milagres para uma pessoa. E imagine então o poder de várias pessoas reunidas, orando por uma mesma finalidade. Orações ou cadeias em grupo, elas têm muito poder. Né? Nos grupos gnósticos,
às vezes em igrejas, em grupos esotéricos, fazem orações e cadeias em grupo, isso aí tem um alcance muito grande também. E vejam que até agora falamos somente sobre a parte física do som. O nosso ouvido físico, humano, né, o ouvido normal, ele capta sons que estão numa faixa de vibração de 16 a 20 mil hertz, aproximadamente. Somente as pessoas que possuem uma clara audiência, que é uma faculdade da consciência, podem ouvir sons além dessas frequências. Da mesma forma, a nossa visão física, ela capta um espectro de luz que varia do vermelho até o violeta. Somente quem tem a clarividência desenvolvida consegue enxergar cores e espectros de luz que alcançam além dessa nossa dimensão física. Então, voltando aí ao som, por exemplo, né? Todo átomo que vibra, né, que tem seus elétrons gravitando em torno do seu núcleo, ele produz um som. O nosso cérebro pensando, né, os pensamentos, também têm suas vibrações e produzem um som. Os nossos ossos crescendo, o fluxo do sangue correndo nas nossas veias, as células se movendo dentro do nosso corpo, tudo isso produz um som. Mas nós não captamos isso. Isso está além da nossa frequência física auditiva. E o universo inteiro, as galáxias, os planetas girando ao redor do Sol, a Lua girando ao redor da Terra, tudo isso produz um som. O som ele está em todo o universo. O mestre Samael ele chamava esse som dos planetas se movendo no universo de música das esferas. E aí, falando em música, né, expandida aí um pouco, já sabemos que cada vibração sonora ela corresponde a uma nota musical. E se considerarmos que cada átomo, cada pessoa, cada objeto, cada corpo que existe no universo emite um som, ou tem uma identidade sonora, então cada pessoa, cada corpo no universo possui uma nota musical chave, que em gnose é chamado também de nota musical síntese. E se fizermos soar a nota síntese de um corpo ou de uma pessoa, né, naquela mesma frequência, poderíamos, por ressonância, destruir esse corpo ou essa pessoa, somente tocando a sua nota síntese. Então, vê aí que, por exemplo, aqueles cantores, né, aquelas pessoas que têm a habilidade de quebrar uma taça de cristal com a voz, porque eles alcançaram aí a nota, emitiram uma nota que entra em ressonância com a frequência do cristal, e eles podem destruir, quebrar o cristal. Então, vejam que interessante, o som ele tem o poder de construir, de criar, e o som também tem o poder de destruir. E esse poder ele se manifesta em todas as dimensões do universo. Nos planos energético, nos planos astral e mental. Esse é o poder do som que estamos falando aqui. E agora podemos analisar e compreender, né, colocamos aqui na tela, para reflexão, o primeiro capítulo do Evangelho de João, da Bíblia, né, que diz aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Todo o universo foi criado pelo poder de Deus.
E o Verbo era o próprio Deus. O universo foi criado pelo Verbo, que era Deus. E aí poderíamos aprofundar aqui o tema da criação do universo pelo Verbo, mas isso levaria um pouco de tempo. Então, o que vamos fazer? Vamos enviar um texto pelo WhatsApp, umas lições aí pelo Messenger, para vocês estudarem. É um texto muito bonito que detalha aí fala mais detalhes sobre a criação do universo. Os homens, eles criam com o poder do sexo. E os deuses criam com o poder do verbo. O mestre Samael, ele nos ensina que existe uma íntima relação entre o centro sexual e a nossa laringe. E podemos perceber isso vendo aquela mudança de voz que ocorre na adolescência. Quando o jovem chega na puberdade, aquela explosão de hormônios sexuais, normalmente causa uma mudança bem acentuada na voz dos meninos e das meninas. E isso justamente porque a laringe ela está diretamente ligada ao centro sexual. E aí, da mesma forma, quando chegamos próximo ao fim da vida, a nossa voz ela enfraquece, se torna mais fraca, justamente porque há uma diminuição da função hormonal sexual. Então, daí podemos ver como a energia sexual ela está ligada à voz, à laringe. Mas, bem, de tudo que foi falado aqui, de toda essa apresentação, cremos que já pudemos perceber aí a seriedade, o poder do som, a influência que o som tem nas nossas vidas. E isso não é somente no aspecto físico, mas principalmente no aspecto espiritual. Então temos que pôr muito cuidado em tudo que sai das nossas bocas. Porque da nossa boca pode sair luz ou pode sair trevas. E realmente é assim, uma pessoa clarividente, ela poderia ver claramente a luminosidade de tudo aquilo que está saindo da nossa boca. Então imagine aí, por exemplo, quando alguém fala palavrões, ofensas, às vezes ao próximo, blasfêmias, fofocas, mentiras, intrigas, piadas de duplo sentido. Quando uma pessoa fala esse tipo de coisa, sai uma fumaça negra, bem tenebrosa da sua boca. E isso destrói, afeta diretamente o chakra laríngeo. Mais para frente vamos ter uma reunião aí falando sobre o chakra. Agora, em contraste, quando uma pessoa fala palavras de amor, palavras de ânimo, de consolo, quando a pessoa ela faz orações e bendições, quando existe ou fala um agradecimento sincero, e quando se fala a verdade, sempre, custe o que custar, certamente se vê sair uma luz muito brilhante da boca daquela pessoa. E aqui poderíamos perguntar a nós mesmos, para refletir. O que é que eu estou espalhando? O que é que está saindo da minha boca? O que eu estou emitindo? O meu verbo dentro da minha casa, ou no meu trabalho, na minha vida? Seria luz ou seria trevas? Temos que ficar aí muito atentos a isso e observar esses egos, observar e eliminar todos esses eus psicológicos que são os responsáveis pela maledicência, pelo insulto. Temos que eliminar os eus da fofoca, da mentira, da intriga. Todo esse verbo degenerado, ele tem raiz em algum ego nosso. E isso está produzindo trevas,
nas nossas vidas. Então, temos que observar, compreender e eliminar esses egos. Essa é a técnica da eliminação do ego, que nós vamos já estudar, já vai ser na nossa próxima reunião. Já vamos aprender aí sobre a técnica de eliminação do ego. E quando eliminamos os egos, todos esses egos relacionados ao verbo degenerado, aí nasce em nós a virtude correspondente, que é o verbo edificante, é o verbo de luz. E com isso passamos aí naturalmente a espalhar luz e adquirir um karma positivo. Bom, agora falando aqui sobre os mantras, né, explicando sobre os mantras. Os mantras são combinações de sons ou palavras mágicas que servem para invocar determinadas forças dentro ou fora de nós. Os mantras também servem para despertar e desenvolver poderes, faculdades da consciência. Os mantras também, eles ajudam, eles fazem vibrar dentro de nós energias que podem promover cura, saúde, bem-estar, mística e até conexão com a divindade. Todas as orações, elas também são formas de mantras, né, como vimos aí. E muitos mantras também são formas de orações. Então, colocamos aqui como exemplo, né, existem mantras para sair em astral, como já vimos em reuniões anteriores, né, o mantra Faraon. E existem mantras que nos ajudam na meditação, na conexão com o divino. O mantra Om Mani Padme Hum, por exemplo, né? Existe também o mantra para ajudar a esvaziar a mente, que é o Gate Gate Paragate Parasangate Bodhiswaha. Existem mantras também para se conectar com a Mãe Divina, que é esse mantra que colocamos aqui, o Om Tare Tutare Ture Soha. Esses 3 últimos mantras que falamos aqui são mantras tibetanos. E os 2 primeiros aqui, relacionados à meditação, já enviamos aí para vocês no grupo os 2 primeiros mantras enviamos no grupo de WhatsApp aí no Facebook. E aí, durante essa semana, vamos estar enviando esse último mantra, que é o mantra da Mãe Divina. Que assim vamos enviar formas para vocês cantarem esse mantra aí também, para quem quiser. Um outro mantra que também serve para invocar a Mãe Divina é o Ram-Myo. Talvez vocês não lembrem aí, mas nós já enviamos esse mantra como material da 2ª reunião nossa sobre a mística e oração. Esse mantra ele se canta ao final da oração à Divina Mãe Isis. Então podem olhar lá no WhatsApp ou na pasta do Google Drive que vocês vão encontrar a referência aí desse mantra. Esse mantra se canta assim. Ram. Então esse mantra serve para invocar a nossa Divina Mãe também. Apesar de, como falamos, né, não é necessário nenhuma fórmula. A Mãe Divina está sempre ao nosso redor, junto conosco, e basta nos concentrarmos, pensarmos nela, chamarmos que ela atende ao nosso chamado. Colocamos aqui também os mantras para despertar os chakras. Mas para explicar esse tema dos chakras, precisamos de uma reunião inteira. Então, vamos deixar aí para falar depois. Vamos ter uma reunião só falando sobre o despertar dos chakras. Existem ainda outros mantras que vamos estar estudando aí até o fim desse curso. Mantras para magia elemental,
mantras de defesa espiritual, mantras para transmutar as energias sexuais, mantras para trabalhar com as runas. O mestre Samael nos ensinou em seus livros talvez centenas ou muito mais mantras. E aí poderia se perguntar, né, mas o que vamos fazer com tantos mantras? Bem, cada mantra ele tem uma finalidade. E aí devemos incorporar esses mantras nas nossas práticas de diferentes formas. Mas como? O que podemos dizer agora disso aí? Na verdade, cada estudante, cada um de nós tem que definir o que quer praticar. No sentido de, por exemplo, se eu quero conseguir sair em astral conscientemente. Então, o estudante tem que começar a praticar o mantra para sair em astral, o mantra faraó, todas as noites, sem desistir, né? Até que ele se torne aí experiente em sair em astral. Agora, se alguém quer, por exemplo, alcançar o vazio da mente, ele tem, não, eu quero alcançar o vazio da mente. Então, esse estudante ele deve fazer o mantra Gati Gati, né? Esse mantra aqui que mostramos todos os dias, durante a meditação. Ou então, por exemplo, eu quero desenvolver poderes, né? Expandir as minhas faculdades internas. Então, tem que fazer o mantra para despertar os chakras. E aí escolher um mantra e ficar com esse mantra todos os dias, né? Fazendo diariamente por 1 hora, né? Aproximadamente, por pelo menos 1 ano, sem parar. Que aí, no decorrer dos meses, né? Dos vários meses, vamos obtendo efeitos, resultados. Porque é igual alguém que inicia numa academia, por exemplo, né? Ele quer desenvolver músculo. Ele não vai ver resultado imediatamente, ou em 2, 3 semanas, ou em 1 mês. Só depois de vários meses, né, treinando ali, que ele vai ver resultados. E da mesma forma, os nossos sentidos espirituais, né? Tem que praticar por vários meses até que se possa ver um resultado diariamente. E também aí, voltando aí a falar dos mantras, né, de como incorporarmos os mantras aí na nossa vida. Como podemos cantar os mantras? Então, por exemplo, alguém que está fazendo também tarefas domésticas, né, algum trabalho que não exige aí tanto foco mental, ele pode tocar ali e cantar esses mantras de louvor, né, como o Mani Padme Hum, ou o mantra Om Tare Tutare Ture Soha, que aí, à medida que ele vai fazendo suas atividades, vai cantando. Isso aí também ajuda, faz efeito, ajuda a desenvolver a mística. E, bom, mas é isso aí. Os mantras, né, eles podem ser cantados verbalmente ou em voz alta. Né, verbalmente, né, quando eu digo verbalmente, com a voz alta. Ou eles podem ser também cantados mentalmente, porque o verbo silencioso, né, aquele feito mentalmente, também ele é igualmente efetivo nas práticas. Agora, quando dizemos em voz alta, não gritando ou exagerando, né? Em voz alta dizemos com verbo, né? Falando normalmente. A vantagem de se falar em voz alta, né, verbalmente, é que às vezes para algumas pessoas ajuda aí a se concentrar, ajuda a ter um foco melhor. E talvez mentalmente seja mais difícil, porque a mente às vezes fica viajando, fica agitada e é difícil. Mas as duas formas fazem efeito. Bom, e aí colocamos aqui o último exemplo na tela, né? Vamos fazer o mantra Om. O mantra Om ele serve para várias finalidades. E antes de começar essa prática, né, vamos também passar a pergunta antes da prática, mas vamos explicar aqui.
O mantra Om é uma palavra sagrada, né, do sânscrito, que corresponde ao som universal. O mantra Om é o mantra que ressoa em todo o universo. No Oriente se diz que Om foi o primeiro som da criação do universo e que Om encerra todo o universo em si. Om é o próprio nome de Brahma, do Criador do universo. O mantra Om, ele é uma oração em si mesmo. E cantar esse mantra Om, quando nós cantamos esse mantra Om, ele nos faz fundirmos com o universo, né, com a unidade do universo, com o nosso Pai Sagrado. Ele é um mantra muito poderoso. Esse mantra ele ajuda na meditação, ajuda a despertar o chakra do coração, ajuda a despertar a mística, ajuda a despertar a intuição, a visão interior. Esse mantra também nos conecta com o nosso real ser íntimo. Então, hoje nós vamos fazer essa prática aqui, vamos praticar aí por mais ou menos uns 20, 25 minutos, né? Quase uma meia hora. Então, nós vamos depois aí, vou colocar uma música aqui com um mantra e vamos tocar o mantra Om. E aí cada um de nós, né, na nossa casa, vamos acompanhando verbalmente, vamos cantando aí verbalmente. O ideal é cantar como falamos com a voz, né, que ajuda aí a ficar mais concentrado. Mas entendemos aí que às vezes talvez alguém não possa cantar com a voz, então podem fazer mentalmente que tem o mesmo efeito aí, não tem nenhum problema fazer mentalmente. Então essa seria a exposição. Antes de botarmos aqui a prática, vamos abrir aí para vocês fazerem perguntas. Fiquem à vontade aí. Ou se tiver algum comentário, alguma coisa que queiram que desenvolvamos mais aí. Bom dia, mestre. Boa noite, aliás, mestre. A minha pergunta é com relação a como que a gente consegue se proteger de palavras que são emitidas negativamente contra a gente. O senhor vai explicar isso mais tarde, numa outra prática. Como se defender? Alô, Charles? Sim, mestre. Oi, perdão, estava no mudo aqui. Você pode repetir, por favor, a pergunta que você fez? Sim, mestre. Como que a gente consegue se defender de energias negativas proferidas contra a nossa pessoa? Isso vai ser uma prática mais para frente ou o senhor pode já tocar um pouquinho sobre esse fato? Essa vai ter uma aula, uma reunião que vamos falar somente sobre a defesa espiritual, né? Que aí vamos ensinar orações e mantras que servem para nos defender contra os tenebrosos, principalmente nos mundos internos, né? Se formos atacados, então esses mantras servem para nos defendermos, para repelir essas energias negativas, né? Mas o que podemos adiantar aqui é que a principal defesa que alguém pode ter para si mesmo é justamente a conduta reta e a sua, como podemos dizer, a sua castidade sexual, o acúmulo, né, que a pessoa faz, a transmutação da sua energia sexual. Porque essas duas virtudes, que são a santidade, né, ou a conduta reta, e a castidade, elas fortificam a nossa aura. E à medida que vamos
praticando, avançando, despertando a consciência, a nossa aura vai ficando cada vez mais forte. E à medida que vamos também praticando, transmutando nossas energias sexuais, tudo isso vai nos dando energia, vai nos dando força e vai nos dando proteção, né? Porque eu posso fazer todas as orações que for, os mantras, mas se eu tenho uma conduta que não é reta, se, por exemplo, eu tenho aí crises de ira, se eu sou uma pessoa dominada pelos meus egos, se eu sou uma pessoa que gasta as energias sexuais, aí a minha aura vai ficar muito debilitada. E eu posso fazer a conjuração, né, que conjuração são as orações para repelir as entidades tenebrosas, mas não vou ter energia para repelir essas entidades. Então, o mais importante é isso. Porque justamente essas orações, né, e essas técnicas, para elas serem mais efetivas, temos que ter energia psíquica, né, para poder ter energia para repelir essas entidades. Senão, nós vamos estar na mesma faixa de vibração que elas. Então, a princípio, o que poderemos dizer aí para diminuir a influência dos tenebrosos, né, negativas, seria praticar a autoobservação. E já na próxima aula, na próxima reunião, vamos estar ensinando aí a técnica de eliminação dos defeitos, dos egos. E à medida nos dias, semanas, meses que vamos fazendo essa prática, ela vai expandindo a nossa consciência. Vamos aumentando a luz em nosso interior e fortificando a nossa aura. E isso também nos faz praticamente aí imunes aos ataques dos tenebrosos. É uma pessoa que ela tem sua aura fortificada, uma pessoa que trabalha as suas energias sexuais, ela se torna luz, né? Fogo. E a maioria desses ataques aí, dessas influências negativas, nem faz efeito contra essa pessoa. Então, pediríamos aí para ter um pouco de paciência aí, porque é um tema, temos que desenvolver aí, né? Um tema bastante amplo. Então, por isso que precisamos de uma reunião aí para poder deixar bem claro que se explicássemos aqui as técnicas, talvez não ficaria claro, não teríamos a compreensão para estar utilizando aí. Então, temos que desenvolver aí, mas logo aí nas próximas reuniões já estaremos chegando aí essa reunião, esse tema, né? Mestre, quando você atrai muita inveja, não é? Você sempre sobressai em qualquer lugar que você passa, mas em contrapartida, você sempre causa muita inveja de alguns que se sente incomodado com a sua presença, mesmo sem você fazer nada para incomodá-los. Isso é uma questão de karma ou é algum ego teu que está atraindo isso? O senhor pode tocar nesse ponto na aula de hoje ou também vai ficar mais para frente? Tudo bem. Não, sim, isso aí não é necessariamente um karma, né? Por exemplo, atrair inveja das pessoas. Não é necessariamente um karma, mas nós atraímos aquilo que temos dentro de nós. Então, um invejoso, ele vai atrair inveja, né? Ou ele tem algum defeito, algum ego dentro de si que está atraindo inveja, né? Talvez porque, falando genericamente, né? Talvez porque ele esteja aí ostentando, né? Ou esteja aí com aquela necessidade de se mostrar, né? De mostrar alguma coisa para as pessoas, e isso atrai inveja. E às vezes ele talvez não tenha essa intenção tão expressa assim, né? Mas
certamente lá dentro dele ele tem algum ego, algum elemento psicológico que está atraindo isso. Porque se a pessoa ela não tem nenhum ego, né, ou ela eliminou esses erros de inveja, de orgulho, de vaidade, ele nem vai ver inveja nas pessoas, né? Ou talvez ele até, se ele já chegou no grau que ele nem tem esses egos, talvez até ele perceba, né? Mas aquilo não afeta ele de forma nenhuma. Então, se eu não tenho esses elementos de ego, de inveja, de orgulho, eu não, mesmo que as pessoas tenham inveja, né, direcionem inveja, vamos dizer que uma situação dessa aconteça, eu não vou sentir ou nem vai me fazer efeito, né, porque eu não tenho isso. Então, e daí vemos mais uma vez que em eliminando o ego, em tendo uma conduta reta, desenvolvendo, expandindo a nossa consciência, nós vamos ficando imune a todas essas influências negativas, né? Então, seria isso, seria a questão de nós atraímos, muitas vezes não por karma, mas justamente por uma afinidade, porque temos aqueles elementos psicológicos de inveja, e isso aí atrai inveja das pessoas. Eu não sei se foi claro ou se quer ampliar. Mestre, quando você se destaca, né, e isso, você em qualquer lugar que você passa, você se destaca, você é sempre premiado como melhor, ou atrai uma grande quantidade de pessoas por afinidade, tá? E isso gera inveja, não é? Aí eu entendi mais ou menos o que você colocou, mas então alguma coisa ou algum ego meu, mesmo sem eu perceber, eu possa estar atraindo essas energias negativas, Justamente. mesmo por eu me destacar, por eu ser e eu não me destaco porque eu quero forçar, né, ser o melhor. É pelas habilidades que eu acumulei na minha vida toda. E por onde que eu passo, eu sempre sou o líder, não é? Eu sou liderança. Quando eu não procuro, me coloco na liderança. Mas aí, essa liderança atrai muita inveja. Não é? E eu sinto isso. E isso atrapalha o meu desenvolvimento. Não é? Sim, Agora, eu não certamente essas energias, não estou falando especificamente no seu caso, né, mas essas eu sei, energias geral. a gente atrai, se a gente investigar, né, começar a observar o pensamento, como que eu estou detectando essa inveja nas pessoas, né? Como que eu estou enxergando essa inveja nas pessoas? É porque alguma afinidade eu tenho com aquilo. Então, e nisso, por exemplo, que você está falando, né, que existem pessoas que são de destaque, né, que elas são o centro das atenções. E aí podemos citar aí como exemplos os grandes mestres, né, que um Jesus Cristo, um Buda, né, que eram mestres que eles eram o centro, ali eles estavam, e eles tinham muitos inimigos, né? O mestre Samael mesmo em vida, ele tinha muitas pessoas que o odiavam, que o perseguiam. Às vezes até tem magos negros, pessoas que fazem bruxaria para tentar derrubar essas pessoas, né, para tentar causar dano a essas pessoas, né, nos mundos internos. Mas esses mestres, essas pessoas, elas não eram afetadas por isso, né? Então, por quê? Porque ele já tinha a aura dele fortificada, esses mestres, né? Eles não tinham esses elementos tenebrosos, esses egos, que eram afim com essa negatividade das pessoas. Então, eles estavam protegidos. E eles nem julgavam, eles nem viam, né? Podia ser as pessoas atacarem pedra ali, ou fazer a magia que fosse, ou ter a inveja, ou ter a ira, ou
ou desejar o mal deles, eles nem percebiam, não fazia nenhuma diferença para eles, nem enxergavam. Porque justamente eles não tinham isso dentro deles e nem afetava eles. Então nós podemos ter certeza. Talvez isso agora seja difícil, mas com o tempo, com a prática de eliminação do ego, conforme vamos eliminando os egos, conhecendo os nossos egos, nos observando, vamos desenvolvendo essa prática de autoobservação, esse sentido de autoobservação, e esse sentido vai ficando mais agudo, né? Vamos percebendo coisas que nem percebíamos antes. Às vezes eu chego, por exemplo, no meu trabalho, e ali, à medida que eu estou entrando no trabalho, existem vários egos ali, às vezes de vaidade, de necessidade de mostrar, de querer aparecer, né, de amor próprio. E antes eu não percebi. E às vezes são egos que estão em níveis mais profundos da nossa mente. Nós não percebemos, a não ser que tenhamos desenvolvido a autoobservação, vamos começar a perceber isso. E à medida que percebemos, observamos, vamos fazendo consciência, expandindo a consciência com relação a esses egos, vamos eliminando eles, trabalhando. E aí já não vai mais fazer diferença aí se a pessoa está com inveja de mim, ou se ela está me desejando mal, fazendo uma magia, né, ou alguma coisa para me prejudicar, não vai fazer diferença, né? Então, o nosso pior inimigo, na verdade, somos o nosso ego, né? Somos nós mesmos. E à medida que vamos vencendo, né, eliminando o ego, fazendo luz em nosso interior, então já nem precisamos mais nos preocupar com essas coisas, né? Não sei se esclareceu mais aí, ou se quer que ampliemos. Não, mestre. Esclareceu bastante. Bastante mesmo. Obrigado. Uhum.